amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Eu confesso que não faço ideia de que episódio é este de hoje, mas são o quê? 10h15 da manhã. Eu estou bastante bem disposta hoje, bastante proativa. Eu assim que me levantei, tive logo boa vontade de ir ouvir um podcast enquanto me maquilhava. Portanto, para quem me está a ver no YouTube, está a ver que eu estou com uma mega maquilhagem, porque tenho uma paleta gigante agora do James Charles e sinto-me grande beauty guru por ter 30 cores. Eu não sei se são 30, mas são muitas cores à minha disposição, que era algo que eu nunca tinha tido. Portanto, tenho estado assim a tentar divertir-me e, como é que é de dizer? Diversificar no tipo de maquilhagens que faço, até porque por causa da quarentena eu passei meses e meses, aliás, semanas e semanas sem pôr um pingo de maquilhagem na cara, inclusive sem vestir outra coisa para além do pijama. Portanto, confesso que agora de vez em quando se proporciona eu ter de gravar alguma coisa ou sair de casa, sabe-me bem, pôr-me assim mais bonitinha. E sobre o que é que eu quero falar hoje? Eu hoje sinto que não tenho nenhum tema específico para ocupar o episódio inteiro, mas já assim... eu acho que o zombie está a mexer no lixo. Não está no lixo, está a dar socos no recipiente de água, mas pronto, vamos tentar ignorar. Como eu estava a dizer, eu sinto que não tenho nenhum tema para falar durante todo o episódio de hoje, mas tenho assim alguns pontos que quero comentar. O primeiro deles é toda esta situação que está a acontecer em Lisboa por causa do Covid. Quando nós pensávamos que a nossa vida ia voltar um bocadinho ao normal, apareceu mais um surto aqui na zona de Lisboa que tem tipo... Quando eu vi as notícias há uns dias sobre este assunto, acho que era 80 e tal% de todos os casos do país estavam cá em Lisboa. Agora não sei se essa percentagem já se alterou, se já aumentou, se já diminuiu, mas de qualquer forma a maior parte dos casos estão aqui em Lisboa. O que, custa-me bué, e não é que eu seja uma pessoa que vá muito a centros comerciais nem nada disso, mas estou bué triste por saber que os centros comerciais, os cinemas, esse tipo de coisas aqui em Lisboa ainda estão fechados e no resto do país está tudo aberto, com a vida a voltar assim um bocadinho mais à normalidade. E eu, ainda por cima, uma das minhas melhores amigas vive no Porto e lá as coisas já estão assim mais para o normal, mais tranquilas, obviamente com cuidado das infecções e não sei o quê, mas eu fico cheia de inveja por perceber isso, porque por exemplo, eu vivo aqui mesmo no centro de Lisboa e das coisas que eu mais gostava de fazer de vez em quando é ir passear a pé até ali à zona do Chiado, e confesso que já não vou lá há algum tempo. A última vez que fui ainda estava o confinamento assim muito hardcore, foi mesmo dar um passeio porque precisava de sair de casa, então aquilo estava completamente deserto, mas entretanto acredito que já tenha um bocadinho mais de movimentação, até porque as lojas de rua podem abrir. Mas, por exemplo, ali aquela agitação toda que se gerava à volta dos armazéns do Chiado, que são um centro comercial e que por isso ainda não fui ver, mas acredito que estejam fechados, aliás, que esteja fechado. Sinto falta dessa agitação dos centros comerciais, por mais que eu não seja uma pessoa que frequente... Quer dizer, eu frequento, por exemplo, eu vou ao Colombo muito regularmente para fazer compras de comida, para ir ao dentista e para ir ao cinema. É basicamente por isso que eu vou ao Colombo. Eu acho que desde que estou em Lisboa, há 2 anos, que... eu não sei se algum dia fui para um centro comercial com o intuito de comprar roupa ou comprar coisas, percebem? É interessante perceber isso e o quanto o meu consumo diminuiu ao longo dos anos, principalmente desde que eu moro sozinha e que tenho que me governar com o meu próprio dinheiro. Se bem que eu nunca fui uma pessoa muito gastadora, mas... quando o dinheiro é vosso e quando o dinheiro não é muito, vocês aprendem a pôr as prioridades no sítio certo e se calhar uma blusa que quando os vossos pais vos pagavam vocês utilizavam 3 ou 4 vezes, agora se calhar utilizam durante vários anos, porque se ela está boa, ainda serve, ainda gostam minimamente dela, não vale a pena estar a comprar outra. E eu sou uma pessoa muito assim. Mas pronto, voltando à questão inicial, estou muito chateada com esta questão toda do surto. Eu confesso que não tenho visto muitas notícias, portanto não sei bem ao certo de onde é que isto surgiu, porque é que este surto está a acontecer, mas uma coisa é certa, eu há 2 semanas ou 3 atrás
fui um dia à praia, foi a primeira vez que fui à praia, senti que as coisas estavam minimamente calmas, ainda não era época alta, vá, digamos assim, então pensei que seria fixe sair um bocadinho de casa, ir à praia, apanhar um bocado de sol, mergulhar no mar que me soube a céu, juro. Foi tão bom e a água estava... Quer dizer, quando eu estava a entrar, senti a água bastante fria, mas depois de lá estar um bocado, soube tão bem. E vocês sabem o quanto eu gosto do mar, se bem que o mar aqui em Lisboa seja um bocadinho mais xoxo do que o mar do Algarve, mas dado o que tinha, soube muito bem ter mergulhado. E pronto, eu para ir até à praia, no caso fui à praia de Carcavelos, tive obviamente de apanhar o comboio. E a ida para lá correu tudo bem, o comboio estava bastante vazio e toda a gente que eu vi lá dentro estava a usar máscara e eu fiquei muito contente por isso. Agora, à vinda, isto aconteceu, eu fui para a praia para aí às 5:30 da tarde, portanto quisemos mesmo ir no fim do dia para ter a certeza que não era a altura em que estava mais gente lá. Mas depois à vinda eram 8 horas, se não me engano, quando nós saímos da praia. E o comboio aí sim já estava bastante cheio, portanto só por aí o distanciamento social ficava um bocadinho comprometido, mas para além disso, e foi uma cena que me irritou tanto, e na altura em que eu estava no comboio, nesse dia, ainda não estava a acontecer, pelo menos não sabia, deste surto aqui na zona de Lisboa. E o que eu vi foi pelo menos 2 ou 3 grupos, só naquela carruagem onde eu ia, 2 ou 3 grupos de jovens, eu diria na casa dos 16 aos 19 no máximo, grupos distintos, nem sequer eram o mesmo grupo de pessoas atrasadas, eram 2 ou 3 grupos que não tinham nada a ver uns com os outros, de jovens que já deviam ter idade para ter juízo, sem máscara num transporte público onde é obrigatório, onde o espaço, para além de ser confinado, fechado, estava muito mais cheio do que deveria, portanto a obrigatoriedade e a responsabilidade de usar máscara devia estar ainda mais presente na cabeça das pessoas, mas aparentemente jovens são jovens e por mais que seja injusto na maior parte das vezes estar a pôr toda a gente no mesmo saco, eu ali senti-me uma velhota a dizer. Eu disse isto na minha cabeça imensas vezes naquele momento, que foi esta juventude. Porque via-se toda a gente com mais de 20 anos, eu diria, a cumprir tudo à risca, máscara na cara, a tentar cumprir o distanciamento social, e de repente estava aqueles grupos de jovens parvalhões, sem máscara na cara, a comer, a tocar bem uns nos outros e... Opa, juro. E eu sinto que talvez seja por isso, isto é completamente uma suposição, que foi muito provavelmente por causa dos jovens que se precipitaram. E eu percebo, toda a gente percebe a urgência que toda a gente tem neste momento de estar com pessoas, de sair, de passear e ter um bocadinho de volta o verão que todos gostam. Mas no início desta coisa toda da pandemia, do confinamento e não sei o quê, falou-se muito do quão mal se estavam a portar as pessoas mais velhas, até que eventualmente entenderam que tinham que ficar em casa, e eu sinto que a maior parte das pessoas neste momento já entende isso, mas agora é a altura dos jovens brilharem com a sua irresponsabilidade, e eu vejo imensa gente, aliás, ainda nem sequer tinha começado o desconfinamento, mas só porque os números já estavam um bocadinho mais baixos, eu comecei logo a ver aqui em frente à minha casa, que eu tenho um parquezinho pequenino, um jardinzinho mesmo em frente à minha janela, comecei logo a ver grupos de 10 pessoas a juntarem-se, a beber cerveja no chão, a falar ou a jogar à bola, e é do género, vão para casa, vão para casa, porque agora tivemos a prova de que precipitarmos-nos só estragou tudo, e se toda a gente tivesse cumprido as coisas mais à risca e não tivesse saído logo para a rua, combinado cafés com as pessoas, se calhar nesta fase Lisboa não estava como está, ou se calhar estaria, porque lá está, como eu vos disse, não faço ideia do que é que causou isto, mas eu sinto que grande parte possa ter sido por aí, porque as pessoas precipitaram-se.
e meteram a carroça à frente dos bois e, no entanto, enquanto durante toda esta situação Portugal sempre foi um país exemplar com um dos menores índices de mortalidade, um dos maiores índices de contágio e de pessoas infectadas, neste momento que a maior parte dos países já está quase que a conseguir erradicar, entre aspas, a doença, neste momento Portugal é dos países que está em pior estado na Europa. E é bué de irritante perceber isso. Mas, pronto. Outra coisa que eu quero falar é as máscaras. Eu sinto que isto é completamente um problema de primeiro mundo. Obviamente há coisas muito mais chatas, muito mais importantes a falar, mas eu estou a passar mal. E vocês sabem, para quem já me segue aqui há algum tempo, ou desde o início, o quanto eu detesto o verão e o calor. Eu sou uma pessoa de inverno, eu sou uma pessoa que passa muito mal, fico mesmo... Eu tenho muita tendência à tensão baixa e, para além disso, o calor deixa-me mesmo mal disposta, fico mal-humorada e a suar e eu não entendo o encanto que há à volta do verão, para ser sincera. Sem ser, obviamente, as férias de quem ainda está na escola, obviamente percebe essa parte, mas fora isso eu não entendo porque é que toda a gente ama o verão e o calor e não sei o quê. E agora, o verão com máscara na cara, amigos, eu estou a passar mal. Estou a passar mal e eu nem sequer saio muito de casa ao ponto de necessitar de usar máscara, porque, por exemplo, se for levar o lixo, estou sempre na rua, eu não levo máscara, porque não me vou pôr dentro de um estabelecimento com ninguém e se aparecerem pessoas eu consigo me desviar. Agora, quando tenho de ir ao supermercado ou à farmácia, ter que pôr a máscara na cara, andar de metro. A viagem para a praia no outro dia, que ainda foi uma meia hora dentro do comboio, com máscara o tempo todo. E quando eu vim de Lisboa, do Algarve, há pouco tempo, que eu tive que ir ao Algarve muito rápido e voltar quase no dia a seguir, e nem sequer, eu e o Ricardo nem sequer levámos o carro, viemos de comboio para cima e foram 3 horas com a porcaria da máscara na cara de seguida. E eu juro, eu já estava a dar em maluca e eu só, transmito aqui o meu amor e a minha, solidariedade para as pessoas que trabalham com atendimento ao público e têm que passar as 8 horas de trabalho ou mais com a máscara sempre na cara, porque eu sinceramente não sei se aguentava, porque aquilo é um sufoco e estar a cheirar o nosso próprio bafo e a cheirar o próprio cheiro do tecido da máscara. Eu pelo menos utilizo só máscaras reutilizáveis e incomoda-me, não sei porquê, nos primeiros minutos, o cheiro do próprio tecido. Não cheira mal, cheira a tecido lavado ou detergente, não sei. Incomoda-me bem, fico meio mal disposta e... eu estou tão desejosa. Estou eu e toda a gente, não é? Mas estou tão desejosa que isto tudo volte ao normal e que já não seja preciso andar de máscara na rua e poder ir ao cinema descansada, sem ter medo de morrer, sem ter que estar sempre a desinfetar as mãos. E depois essa é outra coisa. De certeza já um monte de gente sentiu isto, mas nós desinfetamos as mãos, não é? Porque tem que ser. Quando eu vou, por exemplo, ao centro comercial, quer dizer, ao Colombo, para ir ao continente comprar comida, aquilo tem imensos dispensadores ao longo do centro comercial todo para uma pessoa ir desinfetando as mãos. E eu, vou utilizando para ter a certeza que não tenho bicharoco nenhum aqui nas minhas mãos, porque eu tenho muita tendência a pôr os dedos na boca, a pôr os dedos nos olhos e não sei o quê. E o sabor que fica nas mãos depois de uma pessoa desinfetar, juro, faz-me imenso lembrar um verniz que a minha mãe me punha nas unhas numa altura em que eu comecei com a tendência de roer as unhas, e são aqueles vernizes mesmo próprios para isso, que sabem mal na boca, para as pessoas perderem essa vontade. Eu sinto agora isso e de certa forma acaba por ser útil, porque uma pessoa vê-se obrigada a não colocar os dedos na boca porque aquilo sabe mal, mas sabe mesmo mal, e depois fica aquele sabor na boca durante tanto tempo que não gosto, quero poder ser badalhoca à vontade e não ter que estar a desinfetar as mãos de 10 em 10 minutos e enfim.
Dá para perceber que eu já estou farta disto, não dá. Eu confesso que durante o primeiro mês e meio do confinamento, eu até estava a curtir estar em casa. Claro, não curtia todo o ambiente de medo e as mortes e não sei o que é que estava a acontecer e não poder ver os meus amigos e família, mas estava a gostar de estar em casa. Mas agora nesta fase já começo a estar assim um bocado tipo, ok, eu já voltava ao normal. Simplesmente pela liberdade que tinha em poder escolher se queria ou não sair de casa. Se bem que é uma coisa que agora já se pode fazer outra vez, mas não é a mesma coisa. Ainda há muito receio, ainda há muitos riscos e estou farta disso, para ser sincera. E pronto, mudando drasticamente de assunto, quero falar sobre uma série que eu vi no outro dia, que eu já tinha visto há algumas semanas pessoas a falarem, semanas ou meses, se calhar já perdi um bocado a noção do tempo, mas que é a série Unorthodox, que é da Netflix, e eu vi a série há 2 ou 3 dias. Num dia vi aquilo com o Ricardo e gostei tanto, gostei mesmo bué. Claro que não é uma série genial, nem em termos de fotografia, nem... Pronto, não é a melhor série do mundo. Pelo menos eu lembro-me de estar a falar com o Ricardo e estarmos a comparar a série à When They See Us, que é obviamente uma série maravilhosa e que agora, por causa de todo este movimento antirracismo, está-se a falar ainda mais, e acredito que muitas das pessoas já tenham visto agora nestes últimos dias. Mas eu vi a série logo pouco tempo depois de sair e eu fiquei completamente deslumbrada com o quão bem feito aquilo está. Primeiro por causa da história, por ser tão incrível no pior dos sentidos, mas também pela qualidade daquela produção toda, a realização, a fotografia, tudo. Eu não sinto que esta série do Unorthodox seja assim, pelo menos a fotografia é muito nheques, parece um bocado publicidade quase, mas eu fiquei muito agarrada e deixou-me muito a pensar e muito sensibilizada a história que aquilo trata. Aquilo é baseado numa história verídica, não é transmitida à letra, como no caso do When They See Us, mas é muito baseado na história de uma rapariga, que eu não me lembro o nome, peço imensa desculpa, mas que estava inserida na religião, acho que eles eram, como é que se chamava? Não é ultra-judeus, mas é uma vertente dos judeus muito mais hardcore. São aqueles dos caracolinhos e, para além disso, as mulheres, depois de casar, são obrigadas a rapar o cabelo e, quando saem em público, têm de usar todas uma peruca que é muito igual, é castanha escura, toda com o mesmo corte liso, roupas obviamente muito modestas. As mulheres não são permitidas quase ter educação, é tudo muito orientado para a família, são praticamente máquinas de fazer bebés e pouco mais. Mesmo o contacto com a tecnologia é muito limitado e eu fiquei muito chocada com aquela realidade. Ainda para mais, aquilo passava-se tudo em Nova Iorque, que para nós Nova Iorque é uma mega cidade super desenvolvida, super moderna, e perceber que dentro de Nova Iorque, naquele caso era Brooklyn, havia uma cidadezita, um bairro que era onde moravam todos esses judeus, e que aquilo era tão hardcore e tão... de repente parecia que aquilo estava a acontecer nos anos 50 ou assim, por tudo, tipo as casas, as decorações, as roupas que eles usavam e os valores acima de tudo. Aquilo deixou-me mesmo muito surpreendida, e basicamente a história da série é uma rapariga que é criada dentro desse seio mega religioso, que não se identifica com aquilo e que foge para a Alemanha para tentar ter uma vida, entre aspas, normal, ou pelo menos longe daquela que era a realidade dela. E é muito gira a história e é muito tocante, e aquilo pôs-me a pensar, e vocês já sabem, porque eu já disse imensas vezes que eu sou ateia. Eu não acredito em Deus, não tenho qualquer tipo de religião. Então para mim faz muita confusão, e eu espero que ninguém se sinta ofendido com isto, porque
lá está, são formas diferentes de ver e de viver a vida, e eu não acredito que ninguém esteja certo ou errado, desde que haja respeito na forma como cada um vive. E se eu respeito quem escolhe viver de uma forma super religiosa e respeito que acreditem em Deus e não sei o quê, quero o mesmo para mim. Portanto, vou apenas dar a minha opinião e peço que não levem nada a mal, mas a mim faz muita confusão. Tenho uma grande dificuldade em entender, principalmente na altura em que vivemos agora, em 2020, no século XXI, entender pessoas que vivem tão centradas e que limitam a sua vida a um ponto extremo, como é o exemplo desta religião que eu vos falei agora, mas não só, mesmo no cristianismo há vertentes assim muito mais hardcore, e como é que se diz? Os muçulmanos e não sei o quê, o islamismo. Todas as religiões têm vertentes mais softs e vertentes bem hardcore que limitam muito o estilo de vida das pessoas, e a mim é difícil para mim compreender como é que alguém pode condicionar a sua vida ao ponto de não poder vestir isto, não poder fazer aquilo, não poder tocar um instrumento, cantar em público, quase que anular a sua individualidade e as coisas que gosta ou não de fazer e de ver por causa de uma coisa que nem sequer se sabe que existe, percebem? E eu sei que para as pessoas que acreditam, nem sequer é uma dúvida. Para as pessoas que acreditam que existe um Deus ou vários deuses, isso nem sequer se coloca na equação. Eles acreditam piamente e não há dúvidas de que existe alguém superior a nós e a olhar por nós e a cuidar de nós, e enfim. Mas para mim é mesmo muito difícil de entender isso, porque uma coisa é ok, eu acredito em Deus e não sei o quê, vou à missa aos domingos e pratico o que a Bíblia diz, ok. Agora, quando isso começa a afetar as roupas que tu usas, os penteados que tu usas, o se podes ou não ir aprender certa ou determinada coisa, quando te impede de arranjar um trabalho porque a tua função, segundo aquela religião, é ficar em casa a cuidar dos filhos, e a mim custa muito, e fazendo aqui um paralelismo, porque eu também há uma semana ou duas vi uma outra minissérie da Netflix que eu adorei também, que é o Self-Made, que também trata muito sobre questões raciais. Basicamente é a história de uma afro-americana que ela lavava roupa. Aquilo passa-se em 1910, uma coisa assim. O emprego dela era lavar roupa e ganhava, obviamente, muito pouco. E às tantas, ela cria um produto de cabelo e consegue criar um império à volta daquilo, e foi a primeira milionária americana que conseguiu construir a sua fortuna do zero, sem ajudas, sem heranças, sem esse tipo de coisas, ou sem ser através do casamento. E ela era negra, e foi muito enriquecedor ver a história dela, porque primeiro foi incrível o facto dela ter começado do zero, literalmente, e ter virado milionária. E depois toda a questão racial também é algo muito impressionante de ver, e ver que muitas das coisas pelas quais as pessoas lutavam em 1910, por exemplo, continuam presentes hoje, mais de 100 anos depois, e é triste ter essa noção. Mas o que eu queria falar era a questão toda, que para mim é o paralelismo com a série do Unorthodox, que é, apesar de todos os problemas que existem, quer sejam eles de cariz religioso, racial, de, por exemplo, como é que eu ia dizer, orientação sexual, todos esses problemas existem e todos esses problemas são reais e obviamente devem ser resolvidos, mas para mim há um problema social que é transversal a todos estes e que está
100% das vezes presente, que é um problema que existe tanto entre pessoas negras, como entre pessoas homossexuais, como em pessoas mega religiosas ou nada religiosas, que é o machismo. E foi bué de interessante perceber que, por exemplo, na questão na série do Self-Made, era uma série que falava muito sobre as dificuldades que havia numa mulher negra conseguir vingar no mundo dos negócios numa altura em que o racismo e a segregação era uma coisa imensurável, que nós hoje em dia nem sequer temos noção do que era, e era obviamente um problema gigante. Mas depois foi interessante ver que mesmo dentro da comunidade negra, ou mesmo da casa, por exemplo, ela era uma mulher negra, com um marido negro, com uma filha negra, obviamente, e que mesmo dentro do núcleo deles, em que supostamente eles, uns para os outros, são iguais, não é? Mesmo assim havia a questão toda do machismo, que eu não sei se me estou a fazer entender, mas pronto. Obviamente pessoas negras sofrem no mundo real, entre aspas, pelos brancos se acharem superiores e acharem que os negros não são capazes disto ou daquilo, mas depois mesmo na própria casa das pessoas negras, o marido acha que a mulher não é capaz de fazer isto porque é mulher, ou que ele tem mais direito porque é homem. E isto acontece, não me entendam mal, eu estou a dar este exemplo das pessoas negras, mas isto acontece na casa das pessoas brancas, na casa de todo o tipo de pessoas, e por isso é que eu estou a falar sobre isto, porque entendi que é uma coisa transversal a tudo neste mundo, porque tanto duas pessoas negras que sabem o que é ser julgado e haver preconceitos para com eles por causa da cor da pele, sabem o que é ser menosprezado por causa de uma coisa que eles não conseguem controlar, que é neste caso a cor da pele, seria de esperar que fossem, como é que eu ia dizer? Mais sensíveis a esse tipo de questões de igualdade e não sei o quê. Mas depois vê-se que mesmo dentro de pessoas, mesmo na vida de pessoas que sofrem com preconceitos e julgamentos, há preconceitos e julgamentos acerca das mulheres serem menos ou mais inferiores, ou mais fracas, ou mais isto ou mais aquilo. E obviamente nas casas dos brancos, entre brancos, e nem se fala, brancos sempre foram privilegiados e por isso são os reis de todos os preconceitos que existem, porque... Mas, por exemplo, eu ontem estive a pensar nisto antes de me deitar e pensei que muito provavelmente, por exemplo, um casal homossexual, dois homens que estejam juntos, obviamente sabem o que é sofrer o preconceito de supostamente não amarem da forma correta, ou no que a sociedade diz que deve ser homem com mulher porque se faz bebés e lá. Aquela lenga-lenga toda que nós já sabemos. Ou seja, dois homens homossexuais sabem o quão terrível é ser julgados por determinadas coisas, mas ao mesmo tempo é muito possível e muito recorrente esses mesmos homens poderem julgar uma mulher por ela passear na rua com uma mini saia, ou por acharem que uma mulher não tem força ou não tem capacidades para fazer isto ou aquilo. Percebem o que eu quero dizer? Eu sinto que estou num terreno perigoso e que posso ser mal entendida, mas que eu sinto que a questão toda da desigualdade de género existe de forma universal. E que por mais que existam imensos problemas diferentes, e eu estou a falar disto porque, como eu vos disse na cena do self-made, a mulher sofria imenso preconceito por ser negra e querer construir um negócio, um império e não sei o quê, e depois chegava à casa para o seu marido que era negro igual a ela e que deveria respeitá-la, não é? Nesse sentido, porque sabia que não haveria qualquer tipo de incapacidade pela cor da pele, mas havia um preconceito da parte dele por ela ser mulher. E depois, na questão toda do anortodoxo, via-se que é uma religião com ideais, tal como muitos dos ideais cristãos são também, muito baseados no machismo, que é a mulher, a função da mulher é estar em casa, é
o seu maior sonho de ser constituir família, ter bebés e não poder fazer muito para além disso, e ver a forma como as mulheres eram ofrendas aos homens, tinham que ser modestas e por isso é que não lhes era permitido cantar em público ou tocar um instrumento, por exemplo. E foi interessante fazer essa análise, porque de facto é algo tão enraizado que transcende qualquer tipo de barreira cultural, religiosa, racial e pronto. E vocês sabem que este tema é algo muito próximo do meu coração. E agora que se tem falado muito sobre a questão do antirracismo, obviamente eu tenho-me esforçado para ver imenso conteúdo sobre isso, e sinto que estou mais educada e mais sensível para imensa coisa, e por isso é que também decidi ver essa série do Self-Made, e obviamente alertou-me para muitos problemas de cariz racial que se calhar me passavam despercebidos, mas também me alertou para esse problema, que obviamente eu estou muito mais educada, muito mais informada, que é do machismo, que sempre existiu, ainda existe, vai existir ainda durante muito tempo, infelizmente, e pronto, basicamente era sobre isto que eu queria comentar. Gostava de saber a vossa opinião sobre este assunto, se concordam comigo ou não, se já tinham reparado nisso, porque é de facto algo muito... E para mim nem sequer tem debate possível. e não me entendam mal, obviamente eu quero saber as vossas opiniões, mas eu sei que existe machismo entre brancos, eu sei que existe machismo entre negros, entre índios, entre pessoas cristãs, entre pessoas muçulmanas, entre pessoas judias, entre pessoas de todo o tipo. Portanto, é realmente algo transcendental, se é que eu posso usar esta palavra. Mas, pronto, acho que não tenho mais nada a dizer sobre este assunto. E estamos em quê? 32 minutos? Isto hoje passou bastante rápido. Eu gosto quando isto acontece. Confesso que há vezes em que eu estou aqui a falar e falo sobre os temas e sinto que já tenho tudo dito para aí aos 17 minutos e depois acabo por ter que ir buscar ou aprofundar pensamentos que já tinha feito ou pensado ou exteriorizado, e acabo por ter que os aprofundar mais. Aprofundar? Porquê é que isto não me está a soar bem hoje? Aprofundar mais para o episódio ficar maior. Mas não foi o caso de hoje. Hoje de repente já estamos nos 32 minutos e eu acho que já falei sobre tudo o que tinha aqui nos tópicos. Tinha aqui um tópico, não tem nada a ver com o que eu estive a falar, mas se calhar eu vou falar, porque se vocês forem uma destas pessoas, se calhar fazem isto sem se aperceberem, e para quem está do outro lado é algo bastante irritante, que é mais um problema de primeiro mundo, aviso já, alerta superficialidade, mas eu, pelo menos enquanto criadora de conteúdo, para quem faz vídeos para o YouTube ou também publica conteúdo no Instagram, uma das cenas mais irritantes que alguém pode fazer é perguntar algo que já foi dito. Imaginem, eu digo, eu comprei este relógio muito giro na loja Lulu, e depois começo a falar de outras coisas, e depois há alguém nos comentários que me pergunta: que relógio tão giro, onde é que compraste? Eu sei que isto é uma cena estúpida de estar a reclamar, mas quando é tantos comentários uns atrás dos outros, acaba por ser mega irritante. E eu sinto que as pessoas na internet hoje em dia, muito também por causa do trabalho cada vez mais presente e frequente das influenciadoras e influenciadores, que mostram uma t-shirt ou umas calças ou um produto qualquer, seja ele qual for, e diz: comprei no sítio X, custou X, para pagar, para comprar, para não sei o quê, fiz isto e aquilo. As pessoas estão muito habituadas a ter esse tipo de facilidades de uma forma... são-nos dadas essas informações de uma forma muito fácil e muito gratuita e muito de mão beijada. Então as pessoas desabituaram-se de perder esses segundos a pesquisar sobre alguma coisa. Por exemplo, quando eu digo que utilizo vou dar um exemplo parvo, uma lâmina para tirar os pelos das pernas da marca XYZ, eu posso até não dizer onde é que comprei, porque me esqueço ou porque não me apetece, mas através dessa informação, vocês sabem que é uma lâmina para tirar pelos e que é da marca XYZ, existe o Sr. Google, que vocês podem pôr lá lâmina
de tirar pelos da marca XYZ e aparecem-vos logo em imensas lojas onde vocês podem comprar, onde está disponível. Portanto, eu sinto que é-nos colocado, enquanto criadoras de conteúdo ou influenciadores, é-nos colocado quase a profissão de sermos uma espécie de Google que está à disposição das pessoas. E se há dias em que uma pessoa até pode ter paciência para responder sem problema nenhum, e responder às perguntas que as pessoas fazem, há outros dias em que só apetece dizer: man, por favor, pesquisa tu. Tal como eu pesquisei para encontrar este produto, tu também consegues. Já te dei o nome. Às vezes até as pessoas dão quase a referência e as pessoas mesmo assim querem mais, querem links. Man, temos mais que fazer, ok? Não me levem a mal, mas é só porque é mesmo muito chato quando são montes de pessoas a perguntar coisas ou que nós já dissemos ou que são super fáceis de encontrar na internet. Portanto, aqui fica a dica: se vocês querem ser utilizadores ou seguidores mais amigáveis de quem produz conteúdo. E pronto, foi este o momento superficial do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Entretanto, não tenho mais nada para dizer, portanto, mais vale acabar por aqui antes que diga mais estupidezes. Espero que tenham gostado do episódio de hoje, espero que estejam bem e que se estejam a educar sobre estas questões todas que estão a acontecer no mundo, que sinto que as coisas já estão a acalmar, e quando as coisas começam a acalmar é sempre um perigo iminente de se esquecer sobre estas problemáticas, e eu sinto que apesar de se estar a fazer história, não podemos esquecer os problemas que estão que acontecem há séculos e que hoje em dia estão no topo do que se fala. Portanto, continuem a ver filmes e ver séries sobre o assunto. É uma coisa que nos educa imenso e é fácil de ver, não tem que estar a ler artigos ou a ver notícias, por mais que também seja importante, mas acho que é uma forma muito fácil e prazerosa até de aprender sobre estas questões raciais e isso tudo. Portanto, é isso. Um grande beijinho e vemo-nos para a semana.